Oi, vamos aí a mais uma aula de concordância verbal. Muito importante a aula de hoje. Vejamos que nós iremos aprender. Vamos hoje falar de mais dois casos especiais. O se, quando for partícula apassivadora, o que nós vamos fazer? O que seria partícula apassivadora? Quando houver voz passiva sintética. Toda voz passiva sintética, ela tem a partícula apassivadora se. Legal, gente? Sintética do pronome se. Fica mais fácil de você entender. Vai haver um verbo, mais o se e mais um substantivo. Esse substantivo, na sintaxe, nós iremos chamá-lo de sujeito. Vejamos aí, ó. Vendeu-se livro nesta escola. Quem é o verbo? Vendeu. Temos o se e temos logo após o livro. O que foi vendido? Livro. Para achar o sujeito, basta questionar o verbo que você vai encontrar o sujeito. O livro foi vendido, certinho? Logo, o livro é sujeito e o verbo está concordando com o sujeito perfeitamente. E se eu colocasse livros no plural? Venderam-se livros nesta escola. O que se vendeu? Livros. Livros foram vendidos. Sempre pergunta no singular, ele vai te dar a resposta. E aí depois você faz a devida concordância. Bem tranquilo? Legal? Esse CI, ele indica a partícula apassivadora. E agora, o sujeito pode estar afastado. Eu posso falar assim, ó. Venderam-se nesta escola livros. Perceba que agora eu afastei, porque pode ser uma maldade de concurso público também, ok, gente? Ou na sua prova, porque você acha que vai concordar com a escola. Aí ficaria, venderam-se nessa escola livros. Errado. Você tem que concordar com os livros, certo? E também o se pode vir antes. Por exemplo, não se vendeu livro nessa escola. O se está antes do verbo por causa do não. Palavra negativa atrai o pronome oblíquo para antes do verbo, ok? E aí é aula de concordância. Então, de colocação pronominal. Muito cuidado com esses detalhes. Bem tranquilo? Verbo, mais o se, mais substantivo. O verbo vai concordar com o substantivo, que na sintaxe fará a função de sujeito. Temos aí, né, no caso, o se agora como índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, sujeito indeterminado. E foi até bom, eu me lembrei agora. No se, partícula passivadora, eu tenho aí sujeito simples ou sujeito paciente. Ficou claro, gente? Muito cuidado com isso aí. Sujeito simples, tá? Vai falar que sujeito indeterminado, não sei quem é que vendeu. Não faça isso. Léo, para mim o livro era objeto direto. Não, o livro é o sujeito. Então vamos lá então no índice. Para ser índice de indeterminação do sujeito, eu tenho que ter o verbo, mais o se, mais preposição. Tem que haver uma preposição ligada ao verbo. Eu coloquei a preposição de porque é a mais comum, mas pode ser o em, pode ser o ao, certinho? O verbo ficará sempre no singular, sempre no singular. Exemplo, precisa ser de alunos. Quem é o sujeito? Não se sabe. Léo, mas o sujeito não é alunos? Não. Sujeito não vem preposicionado. Núcleo do sujeito, não. Certo? É alguém que precisa. Não se sabe quem é. Então, por isso que o verbo está no singular. Certinho? Trata-se de muitos problemas. Nada de tratam-se. Léo, eu falava tratam-se de problemas. Precisam-se de funcionários. Não. Necessita-se de funcionários. Certíssimo. O verbo fica no singular, uma vez que eu tenho sujeito indeterminado por causa do se, que é uma parte, que é um índice de indeterminação do sujeito. Grave esses verbos. Precisar, tá? Tratar e necessitar são os que mais tendem a cair. Léo, dê um exemplo com outros verbos que tenham outras preposições. Por exemplo, confia-se em mulheres. Perceba que eu tenho o verbo confiar, eu tenho o se e tenho a preposição em. Quem confia, confia em alguém. A preposição tem que estar ligada ao verbo, fazer parte da regência do verbo, ok? Não é só haver preposição na frase, não. Quem trata, trata de. Quem precisa, precisa de.
Quem necessita, Sim, 15 necessita horas. de algo, certinho? Então, muito cuidado com isso. Então, tranquilo. Outro exemplo aqui. Assiste-se a filmes. Eu tenho o verbo assistir, eu tenho ser e tenho a, que é uma preposição, tá? Todo a antes de masculino é uma mera preposição. Ficou claro então? Então, cuidado. Precisa-se de, trata-se de, necessita-se de. O verbo ficará sempre no singular. Eu tenho sujeito indeterminado. O ser é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Legal, gente? E uma diquinha, nesse caso aí eu tenho voz ativa, eu não tenho voz passiva. Voz passiva somente quando for partícula apassivadora. Espero que tenha gostado. Fico por aqui. Um abraço e Deus abençoe você.